Olá, queridos e queridas, professor Guilherme Roldão na área, disciplina de projeto experimental. Isso aí, moçada, vamos continuar falando então sobre a escrita e os trabalhos acadêmicos, já que nas aulas anteriores a gente começou a norteá-los aí quanto à construção da revisão bibliográfica e das demais, sessões do trabalho de pesquisa de vocês, que depois vai se concretizar no resultado, como o TCC, tá? Então, na aula passada a gente começou a falar sobre o padrão de escrita, entendemos aqui quais são os desafios, os problemas em relação a plágio, a questão de autoria em trabalhos acadêmicos, começamos a falar lá sobre citação. E aí, para a gente não perder o link com a aula anterior, nesse slide aqui relembra um pouco lá sobre o que nós falamos sobre as formas de citação, para que serve, por que se cita. Então, citar é o caminho para a gente embasar tecnicamente, cientificamente a nossa pesquisa, com o auxílio da literatura, com o auxílio dos autores aí que nos levam aí à iluminação, que nós estamos buscando aí em relação aos nossos estudos. Então, as citações, elas se dividem aí em 3 grandes grupos, tá? A gente tem 4 aqui, mas eu vou dividir ela em 3 grandes grupos, que é o modelo de citação direta, o modelo de citação indireta e a citação de citação. E aí vou frisar por último ali também a relação da citação numerada, que ela pode alcançar aí os modelos de citação direta ou indireta. Mas vamos lá, vamos lembrar aqui o que são citações diretas. Citações diretas são aquelas que permitem a transcrição literal do texto, ou seja, permite o Ctrl+C, Ctrl+V, permite que você use as mesmas palavras do autor na sua pesquisa, tá? Isso não é considerado plágio. Mas aí a gente tem que respeitar algumas regras de escrita, tá? As regras de escrita, para serem respeitadas, dependem do tamanho da parte onde você transcreveu a informação. Então, se a transcrição que você realizou, ela é inferior a 3 linhas, nós vamos chamar de citação curta. A citação curta, ela vai ser grafada da seguinte maneira no seu texto. A parte inteira do texto, ela tem que ser apresentada entre aspas duplas, tá? Aspas duplas, certo? E aí, obviamente, depois você vai colocar a citação do autor, o ano e a página da onde isso foi retirado da obra do autor. Tá? É a regrinha lá que nós terminamos na aula anterior, falando que a citação direta tem a obrigação de se informar a página. Tá? E aí, no caso, se você fez a transcrição das ideias de um autor e, por acaso, esse conteúdo foi superior a 3 linhas, nós vamos ter aqui um modelo de citação direta longa. A citação direta longa, a forma de grafia dela se dá com esse texto um recuo de 4 centímetros em relação à margem esquerda da página. O espaçamento entre linhas deixa de ser o e-mail e passa a ser simples, ele passa a ser mais curto. E o tamanho da fonte também é reduzido. Então, se você está fazendo o seu texto lá em Times New Roman 12, uma citação direta longa vai ficar em Times New Roman 10. Isso também se aplica ao Arial, certo? Nós vamos ver alguns exemplos mais textuais aqui da nossa aula de hoje. Bom, então, citação direta, esse modelo de citação, já que falei com vocês, é um modelo de citação que particularmente eu não recomendo, eu não gosto. Não gosto porque ele me parece que o aluno tem uma certa preguiça de ler, interpretar, escrever. A não ser que esse modelo de citação ele seja, você não tem escapatória quando você está utilizando algumas coisas voltadas à parte de legislação, algumas teorias, então às vezes você se sente na obrigação de levar a informação ao pé da letra, a informação realmente aquilo como o autor colocou na obra. Mas caso contrário, eu não vejo nenhuma
nenhum fator positivo de você utilizar a citação direta na sua pesquisa. Então, a citação que eu recomendo vocês utilizarem é essa aqui, ó, a citação indireta. A citação indireta é aquela que você utiliza a paráfrase. O que é paráfrase? Você lê, interpreta e escreve com as suas próprias palavras. Você faz a síntese, né, de um texto fonte, de um texto original. Isso aqui é um modelo de bastante recomendação, então, para a escrita de vocês. O uso de citação indireta, né? E aí, obviamente, vocês leram, interpretaram, escreveram, fizeram a síntese, né, do texto-fonte, e isso também, obrigatoriamente, tem que vir acompanhando lá o nome do autor e o ano da publicação. E aí, nesse caso aqui, nós já não temos a exigência de se colocar a página. Tá? A página só tem obrigação para citação direta, seja ela curta ou seja ela longa. Citações indiretas, nós não temos a obrigação, então, de trabalhar com a página. Deu dúvida? Vai lá na NBR, número 10.520, e aí você tem lá as especificações, né, mais completas aqui sobre o modelo de citação. Existe outro modelo também, que é o modelo de citação, que mais para frente eu vou mostrar a vocês um exemplo, né, mais prático disso. E, por último, aqui a gente tem as citações numeradas. Essa citação numerada não é uma citação que nós utilizamos dentro da nossa faculdade, mas caso vocês, durante as pesquisas, encontrem algum artigo, algum material que se utilize citações numeradas, é aquela onde a gente não tem, né, o nome do autor acompanhando da ideia da citação, e a gente tem, na verdade, um númerozinho. Tem lá 1, 2, 3, e aí, quando a gente vai lá no referencial bibliográfico, a gente vê a sequência, né, dos autores que estão numerados em ordem crescente, né, numeral, e aí eles estão ali baseados no que está apontado no texto, certo? A Wikipedia usa muito esse modelo de citação numerada, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vai lá no Wikipedia e dá uma olhada, que é assim que eles, né, se comunicam nas formas de citação. Tá, vamos ver exemplo prático, então? Olha só, exemplos, então, de citações diretas. Então a gente tem no caso aqui, não vou ficar muito preso ao conteúdo do texto, vamos ver mesmo a utilização, né, da citação direta, onde a gente tem aqui, né, uma citação que se foi utilizada com o recurso de citação direta curta, tá? Onde a gente teve aqui menos que 3 linhas, e aí a informação que foi tirada, né, transcrita do autor, ela veio entre aspas duplas, tá vendo? Então, aqui, entre aspas duplas, acompanha a citação do autor e a página, né, da onde isso foi retirado. A gente tem uma outra citação direta aqui dentro desse texto também, tá? E ela tem a mesma grafia, né, utilizada entre aspas duplas, acompanhando também que o nome do autor e a página, né, da onde isso foi retirado. A citação direta longa, como a gente falou, né, no nosso exemplo aqui, ela tem mais do que 3 linhas, então ela não se utiliza mais aqui das aspas duplas, né? Ela se utiliza do recurso de se ter um recuo de 4 centímetros em relação à margem esquerda da folha. O espaçamento entre linhas, está vendo que ele deixa de ser maior aqui, ele passa a ser mais junto, né? Na parte textual ele deixa de ser o e-mail e passa a ser simples. O tamanho da fonte também é reduzido, tá vendo? O tamanho da letra também se diminui aqui. Tá? E aí também traz aqui o nome do autor, o ano de publicação e acompanhado da página. Tá? Então, esses aqui são os modelos de citação direta curta e modelo de citação direta longa. Aí no final a gente tem lá sempre as referências, né, no final do trabalho, que está mostrando aqui os autores, né, que foram apontados aqui nesse estudo, e eles estão todos listados aqui dentro das normas referenciais, que nós vamos ver daqui a pouquinho algumas coisas sobre isso. Ok? Bom, formas de inserir autor. Isso serve tanto para citações direta quanto indireta, mas vou trazer dentro da direta aqui, porque a única coisa que vai mudar é você não inserir aqui o critério da página. Então, o que você pode fazer? Trabalhar com o autor no final, né, a citação do autor no final do texto. Então a gente tem aqui, né, as aspas duplas abertas, o texto todo aqui transcrito. No final, o autor
né, citado com o seu ano e a página de onde foi retirada, e ele vem aqui dentro dos parênteses, né, todo ele em caixa alta. Né? Então você está informando aqui a citação desse autor, né, no final do texto. Isso é legal porque você não interrompe a leitura, né, do indivíduo que está fazendo o estudo desse material, e aí ele vai, né, porque às vezes a gente fica com muitos autores inseridos aí durante o texto, isso interrompe um pouco a leitura e prejudica às vezes a linha de raciocínio. Mas não existe um critério, tá? Se vocês quiserem utilizar todos eles no texto ou no exemplo aqui de autor no final, né, isso não existe uma regra. É legal diversificar, tá bom? Aqui no caso de autor no começo, nós temos inclusive o mesmo texto, né, a mesma transcrição aqui, ó, só que nesse caso aqui a gente usou o autor no começo. Então, para Norton, 2009, página 27, né, e o texto ali que acompanha a transcrição que foi feita do material. Tá? Então, vocês podem utilizar das duas formas de artifício para montarem as escritas de vocês. A gente pode ter também um exemplo que não é tão comum, mas acontece, tá? E não é proibido na lei, né? na normativa, é você utilizar aqui o autor acompanhado do ano, tá? A transcrição, e no final você trazer a página. Tá? Não está incorreto, mas é pouco utilizado. Bom, esse uso de verbos e expressões, né, de dizer, também é interessante, né, vocês guardarem isso e terem isso aqui como um recurso de pesquisa, para a gente não ficar tão recorrente no segundo fulano, conforme Beltrano, né, de acordo com. Então, a gente tem uma diversidade maior aqui de expressões, né? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas expressões que podem ser utilizadas. Lá, segundo, né, o nome do autor, de acordo, o nome do autor, conforme ou conforme discute, em conformidade, no que se refere. Então, são expressões que dá para a gente fazer uma diversificação aqui na hora da escrita. E a gente pode trabalhar com verbos de dizer também. Imagina que eu posso trabalhar ali, ó, Silva salienta que, né? Silva discute, analisa, compara, retoma, faz uma reflexão, desenvolve, enfim, a gente tem aqui um arsenal maior, né, de expressões e verbos que podem ser utilizados para a gente não ficar tão preso no segundo, conforme, de acordo, tá? Então a gente são um artifício aqui para vocês guardarem. Então a gente vai trabalhar aqui com exemplo de citação indireta. Não vou passar bem rápido aqui, porque não há necessidade de se aprofundar tanto em citação indireta, porque ela se norteia da interpretação, né, da leitura, interpretação e síntese do pesquisador, e depois fazer a sua escrita ali, né, acompanhado, claro, do autor que nos inspirou, né, naquele material, naquela escrita. Lembrem-se que nós somos alunos, né? Somos sem luz, precisamos de pessoas, de autores, né, para nos iluminarem, para trazer luz aqui para o nosso caminho. Então, o que a gente tem lá no modelo de citação indireta? Nosso caso aqui já não tem o uso das aspas, já não tem o uso aqui da página, né? Então, isso aqui a gente traz o autor, né, que é dono dessa ideia, responsável pela inspiração, e aqui tem a escrita, né, do nosso pesquisador, né, baseado com os seus conhecimentos, né, com a sua síntese. A gente pode também utilizar o mesmo um texto aqui com o uso de citação no final, né? A gente viu aqui o primeiro aqui com o uso da citação no início do texto, e um exemplo aqui de autor no final. Temos também a mesma, né, citação aqui no começo, né, o mesmo texto, vocês podem ver, é o mesmo texto, só que se utilizou aqui do recurso de utilizar o autor no fim, e aqui nós usamos o recurso de utilizar o autor no começo, ok? Bom, citações indiretas ainda podem ser associadas com mais de duas obras diferentes dentro do mesmo texto. Então imagine aqui que nós utilizamos 2 artigos, 2 livros, né, 2 teses para construir essa ideia aqui, e esses autores estão aqui divididos conforme a sua obra, tá? Então, para a construção desse texto aqui, se utilizou esses autores aqui, e nós utilizamos esses autores também, tá, para a construção
dessas ideias, né, para concatenar essas informações aqui. Então são duas obras diferentes que inspiraram o pesquisador na escrita desse material. Então, e aí as referências também, né, cumprindo aqui a obrigação de referenciar o autor que foi citado. Né, lembrar, todo autor citado ele é referenciado, todo autor referenciado tem que estar citado no nosso trabalho. Bom, exemplos de citações numeradas, como eu falei com vocês, que são os modelos muito utilizados na Wikipedia, né, para quem tem costume de ler esse troço. Então a gente tem lá, né, no caso a gente não tem aqui o autor, nós não temos aqui o autor e o ano, mas nós temos aqui numerais, tá? Então numerais aqui ao invés de nomes. E aí no final, lá nas referências, eles estão listados aqui, né, numericamente, de forma crescente, os autores citados estão referenciados no final aqui do nosso texto, no final do nosso trabalho. Bom, ainda nós temos um modelo de citação de citação. Muitos alunos confundem isso, se perdem, não entendem o que é citação de citação. Acho que vai ficar claro aqui para vocês. A citação de citação é quando você não tem acesso mais à obra original, você não tem acesso ao documento ou material, né, original, e você talvez não encontrou, mas você por acaso encontrou alguém que já escreveu sobre isso, sobre essa obra que você não encontrou, então você tem um comentador da obra de alguém. E é possível que você cite esse autor, né, que ele já citou um autor ali anterior. Então, baseado, né, todo esforço deve ser concentrado para consultar o documento original. Se isso não for possível, nós vamos utilizar a citação de citação. Então, olha lá. Nesse nosso caso aqui, o autor original é esse aqui de 1977. Mas por algum motivo eu não o encontrei, né, nem na literatura, na biblioteca, na internet, mas eu encontrei esse autor aqui, que lá em 91 conseguiu, ele teve acesso a esse material aqui e escreveu, né, o seu material, escreveu o seu texto. E eu encontrei a pesquisa de Smith, 91. Mas o ideal é que nós busquemos sempre o autor original. Mas não é possível, não foi possível. Eu não vou perder a oportunidade de escrita, né, utilizando esse material que talvez seja de grande relevância para a minha pesquisa. Então eu vou utilizar o modelo de citação, né? Smith, que citou Olson. E agora eu estou citando esse autor. Tá? Então eu posso trabalhar, esse recurso é possível, tá? Não, a gente pode trabalhar esse modelo também de escrita no começo do texto ou essa escrita no final do texto, sempre acompanhado aqui da palavra citado por, ou também é muito comum utilizar a palavra APUD, A-P-U-D. Então ficaria Olson 77, APUD, Smith 91. Ok, moçada? Então, esse aqui é um modelo também que é muito utilizado aqui, né? Não é tão bonito a escrita, o trabalho fica meio feio ali com esse mundo de citação. As bancas costumam não gostar muito disso. Então, vocês só utilizem desse artifício se realmente for muito, muito, muito necessário. Beleza? Aí, no caso da referência, né? A gente vai citar sempre, referenciar sempre o autor que nós, obviamente, tivemos acesso ao material, no caso aqui, o Smith, né? O Smith foi o cara que nós pesquisamos de verdade. Não vamos ser mandrake aí, aluno malandrão aqui, e citar o Olson lá no final do nosso trabalho, porque na verdade você nem viu esse material, você nem conhece ele, você nem leu. Você leu, na verdade, o material de Smith. Então, vamos ser justos aqui e referenciar o autor efetivamente consultado. Ok? Bom, em relação ainda a escrita, né, das nossas citações, interessante que destacar que quando o autor possui até o texto, né, as citações possuem até 3 autores, você sempre vai citar os 3 autores, no caso do texto feito no início do texto, né, da citação feita no início do texto, e esses autores vão ser separados por vírgula, tá? Entre o primeiro, né, e o último, e o penúltimo, e aí no último você coloca a expressão de ligação e. Então tá aqui, ó, de acordo com
Barbosa, vírgula, Soares, Souza e Soares, tá? No caso aqui do primeiro, e aí no penúltimo a gente vem ali com o E, tá? Para poder fazer a expressão de ligação. No caso da gente utilizar isso no final do texto, né? Trabalhar entre parênteses, tudo com caixa alta, todos os autores vão ser sempre separados com ponto e vírgula, tá? E aí a vírgula só vem e aparece para apontar o ano da publicação. Ok? E aí outra coisa que vocês estão muito acostumados é com essa expressão et al, tá? Mais do que 3 autores. Então passou de 3, até 3 tem que citar todo mundo. Passou de 3, a gente utiliza a expressão aqui latina et al, significa e outros ou e colaboradores. Pelo amor de Deus, vocês não façam apresentação de trabalho fazendo a leitura segundo Rodrigues et al, tá? Vocês vão ser ridicularizados. Utilizem sempre a leitura segundo Rodrigues e colaboradores, segundo Rodrigues e outros, tá? Então, utilizem aí isso sempre que possível, esse artifício também que pode ser muito útil e auxiliar vocês. Bom, e aí a gente tem aqui a parte de referências, né, que se torna fundamental para acompanhar as nossas citações, então todo autor citado precisa ser referenciado, e nós vamos utilizar essa normativa aqui, que é a NBR 6023, para referenciar, né, os nossos autores, que vai aparecer sempre lá na seção referências, ou referências bibliográficas. Bom, a referências é um item obrigatório para qualquer trabalho, tá? Todo trabalho acadêmico ele tem que vir acompanhado de suas referências. Ele é um conjunto de elementos que identificam, né, todos os autores que foram citados ao longo do texto. Essas referências elas podem ser de origem impressa ou ainda de origem virtual, tá? Então, material que é retirado aí da rede, retirado aí da internet. Bom, quanto à formatação, o referencial sempre deve ser alinhado à esquerda, tá? O espaçamento entre linhas ele é simples e ele sempre é apresentado em ordem alfabética. É importante vocês aí também ficarem atentos à formatação do referencial. No caso, né, das referências impressas, somente o título, né, da obra deve ser destacado em negrito. A gente trouxe aqui um exemplo. No caso aqui das obras, então, de material impresso, o que é interessante que vocês sempre busquem, então vocês buscarem lá a autoria da obra, quem são os autores, e a representação gráfica, né, sempre vai ser o último sobrenome do autor em caixa alta, seguido de vírgula, acompanhado de suas iniciais, né, seguintes, só separadas por ponto. E aí, no caso de mais de 2 autores, né, mais de um autor, a separação entre autores será realizada por ponto e vírgula. Então, até no caso aí com 3 autores, separa com 3, mais de 4 a gente utiliza a expressão latina et al. Então, possui mais de 3, separação toda aqui, né, até 3, separação por ponto e vírgula. E no caso aqui, quando a gente tem mais de 3 autores, nós utilizamos do artifício aqui do e colaboradores ou do e outros. Bom, vamos trabalhar aqui com uns modelinhos de referência para vocês se nortearem. A gente tem essas referências lá dentro da normativa 6023, mas aqui já serve como um norte, né, como um parâmetro aqui informativo. A gente pode ter referência de material impresso, no caso dos livros, né? Os elementos essenciais que vocês devem buscar são os autores ou o autor, título, se tiver subtítulo, a edição, o local, né, da editora, né, a cidade onde a editora se localiza, o nome da editora e a data da publicação. Tá? Então, isso aqui são informações que vocês devem buscar no material quando for material de origem impressa, de livros. Muito utilizado aqui, né, também material disponível na internet. Então, um exemplozinho aqui. A gente também faz o mesmo esquema, o autor, o último sobrenome em caixa alta, seguido de vírgula, as suas iniciais separadas por ponto, o título aqui, no caso, em negrito, e aí a gente vem agora com a expressão disponível em, né, e a gente traz aqui o endereço eletrônico, né,
a URL lá de onde a gente, né, buscou essa informação, e aí a gente vem junto com a data de acesso, e ele pode vir seguindo aqui esse critério de acesso em, né, o dia, o mês e o ano. Tá? Horas, minutos e segundos são dispensáveis e não precisa aí ser colocada na sua referência. Ok, moçada? Então, aqui ajuda já vocês a nortearem, continuarem a escrita dos trabalhos de vocês. Em breve a gente já vai estar fazendo a nossa primeira entrega aí da revisão bibliográfica. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Não esqueçam de consultar os seus orientadores e lembrem-se da tarefinha que está postada na nossa atividade, né, virtual de aprendizado, no nosso ambiente virtual de aprendizado para validação da presença da nossa aula de hoje, ok, moçada? Agradeço aí então a sua participação, a sua confiança. Até mais, bons estudos, até a próxima.